Bom dia, pessoal. Cá estou para mais uma live no grupo Professores da Educação Infantil. E hoje eu estou passando para agradecer a vocês que estiveram junto conosco aí durante esse ano de 2017. Estamos entrando agora em 2018, daqui a algumas horas. E assim, eu fico muito feliz em poder de alguma forma contribuir com a formação de vocês e saber que vocês contribuem tanto com a minha formação, tá? E vocês já devem ter visto o tema dessa live, que é Ninguém Nasce Professor, tá? E embora eu creia muito na vocação e acredito que sou vocacionada, que nasci para o ensino, que nasci para lecionar, porque tenho em mente que desde a mais tenra idade era isso que eu queria fazer na minha vida, me realizo enquanto professora, mas acredito que a formação é um processo, tá? Então, a formação não é algo que vem pronto. A gente busca a cada dia e a gente se forma a cada dia. E é por isso que eu falo sempre para vocês que, parafraseando aqui Paulo Freire, ou me apossando das palavras de Paulo Freire, que a gente não pode nunca estar demasiadamente certo das nossas certezas, tá? Porque eu sempre, enquanto pessoa, estou disposta a ter minhas convicções abaladas, todas elas. Importa que o outro tenha argumento suficiente, coerente, para me convencer do ponto de vista dele, e eu vou mudar de opinião sem um menor problema, não há nenhum problema em que eu mude de opinião, tá? E eu queria falar aqui hoje sobre esse tema, Ninguém Nasce Professor, que é também um fragmento de uma fala de Paulo Freire. Eu gostaria de falar aos colegas que estão em formação, né? Esses colegas que vêm aqui no meu inbox, né? Quase que todos os dias agradecer pelo apoio, agradecer pelas palavras, agradecer pela acolhida neste grupo, apesar de não serem professores ainda, mas de estarem em formação. Alguns que estão estagiando, né? E eu gostaria de falar a eles, gostaria de agradecer também a eles que estão vindo aí de um processo de formação e que eu acho tão importante. Pessoas que estão chegando, que estão com todo o gás, com toda a vontade, com todo o desejo, com todo o sonho do mundo dentro do coração, né? E eu sempre falo para a gente tomar cuidado para não matar essa esperança. Eu acredito que todos nós já passamos por formação um dia, todos nós professores que aqui estamos, não pais, apesar de terem passado por uma formação aí a nível de ensino fundamental e de ensino médio, não passaram por uma formação de pedagogia, mas todos nós já passamos por um processo de formação. Todos nós já fomos estagiários, a não ser aqueles que burlaram o sistema e que não fizeram estágio e que tiveram outras pessoas que assinaram seus estágios. Mas eu acredito que uma grande maioria fez os seus estágios. E vocês devem lembrar, hoje que vocês são formados, hoje que vocês têm um aporte teórico muito maior, hoje que vocês têm argumento e têm prática e têm vivências para vocês falarem do que realmente funciona, do que não funciona. Vocês devem lembrar de quando vocês eram estagiários, de quando vocês adentraram a primeira vez no espaço escolar, e de como vocês estavam inseguros, e de como vocês estavam tensos, porque eu acredito que todo mundo que se importa com aquilo que vai fazer tem um friozinho na barriga. Ainda que a gente saiba muito bem como fazer, a cada nova etapa, a cada início de ano, cada vez que a gente vai ter um novo aluno na nossa sala, a gente fica com um friozinho na barriga. A gente fica pensando como é que vai ser. A gente fica na expectativa daquele momento. E é natural que a gente tenha as nossas inseguranças, né? É natural que tenhamos inseguranças, que sejamos inseguros. Nesse momento, eu gostaria de compartilhar com vocês as minhas vivências de estagiária, né? Eu iniciei ali no curso de magistério, que era um curso na época, um curso que a gente fazia junto com o ensino médio. E foi um curso para mim muito, muito rico, de muito estágio, de muita observação de sala de aula. A gente observava no primeiro ano, observava e participava no segundo ano, e passava a reger a classe no terceiro ano. E eu lembro que no momento que eu saí do terceiro ano, eu passei pelo primeiro, passei pelo segundo, e no terceiro ano eu fui ter uma prática de como eram os acessos, de como eram as reuniões pedagógicas. E aquela esperança que eu vinha tendo no primeiro ano e no segundo ano já ia se dissipando, já ia esmorecendo.
Eu já ia dando voz e vez às pessoas que encaram o profissional estagiário e dizem para eles: o que é que você está fazendo aqui? Isso aqui é um inferno. Isso aqui não é lugar para você estar. Isso aqui é um processo, é um espaço onde você só tem desvalorização. É um espaço onde você vai adoecer. Isso aqui é um espaço ruim. Isso aqui é um espaço onde os pais te odeiam e onde você deve odiar os pais. E assim, diretamente ou indiretamente, a gente ouve isso, a gente sente isso, tá? Da forma como os colegas se posicionam frente ao estagiário. E como a gente tem uma responsabilidade enquanto professor muito grande de chegar até esse pessoal que está em formação e dizer para eles, e mostrar para eles uma visão realista do nosso espaço, mas também não esmorecê-los, mas também não dizer para eles: é só isso aqui. Só há pontos negativos nessa profissão, porque é uma grande mentira. Não há apenas ponto negativo nessa profissão. E eu gostaria que os colegas que estão em formação, os colegas estagiários, por favor, não esmoreçam, por favor, não desanimem. Por favor, diante de tantas críticas, diante de tantas pessoas que os atacam no momento que você faz uma pergunta simples, por favor, não esmoreçam. Por favor, não desistam dos seus sonhos. E eu não estou falando isso porque é ano novo, eu não estou falando isso porque é a passagem de novo ano. Eu não estou falando isso apenas com um olhar otimista e romântico da profissão. Não, não estou falando nesse sentido. Eu estou falando no sentido de que você não pode desistir em hipótese alguma dos seus sonhos por conta de visão de pessoas que talvez tenham tido experiências que você não vai ter. Não tenham sabido lidar com o espaço como você saberia. A informação hoje, o acesso à informação hoje é muito maior, né? Se você quiser formar-se, o tempo inteiro você consegue isso. Antigamente, lá mais atrás, na nossa época, a gente não tinha tanto acesso a livros, a tecnologia não era o que é hoje, e então a formação era mais a nível de sala de aula, e a gente assim, meio que não tinha como continuar formando-se como vocês têm. Eu guardo coisas dos meus estágios anteriores para que eu tenha uma noção de quem eu fui, para que eu tenha uma noção de onde eu vim, para que eu tenha uma noção de como eu me formei e de como eu continuei me formando, para que eu não venha a falar de coisas que não são reais, tá? Um bom dia a todos vocês que estão aí acompanhando a live, tá, gente? Muito obrigada a vocês. Não estou lendo por falta. Aqui eu tenho o meu histórico, né? Tem o meu histórico, tá até com durex, ó. Minha bebezinha cortou, tem o meu histórico. Centro Educacional Rômulo Galvão. Tem o meu segundo histórico aqui, já do ensino médio, né? A primeira etapa, as observações, segunda etapa, terceira etapa, com regência de sala de aula, aqui, ó. Regência com 180 horas de regência. E assim, eu guardo com muito amor, com muito carinho, para que eu observe as notas que eu tirei, as notas, para que depois eu não me veja como uma pessoa super estudante, que disse: nossa, eu só tive notas excelentes, só tive notas maravilhosas, porque muitas vezes as pessoas acham isso. Então observa aqui que eu era uma aluna mediana, né? Aqui não tá cheio de 9 de 10, não tá. Eu era uma aluna mediana, né? E aqui eu tenho o meu diploma, o meu diploma do curso de magistério, Centro Educacional Rômulo Galvão. Eu tenho verdadeira paixão por esse diploma. Eu tenho verdadeira paixão por esse diploma. Apesar de muitas pessoas chegarem a esse grupo ou na rede social e desmerecerem tanto o magistério, eu tenho verdadeira paixão por esse diploma. Esse diploma é a minha paixão. Esse diploma é algo que eu tenho e que eu guardo com uma consideração enorme. Porque eu tenho verdadeira paixão pelo magistério, pelo curso que eu fiz, pelos professores que eu tive, pelas pessoas que me formaram, né? Que eram pessoas que tinham empatia, eram profissionais excelentes. Claro que tinha um ou outro que destoava, claro que tinha um ou outro que agiam de forma não profissional, que deixava a gente um pouco entristecido. Mas assim, na sua grande maioria, lá no Centro Educacional Rômulo Galvão, aqui em Caldas do Jorro, onde eu me formei, eu tenho verdadeira paixão por esse diploma. Tenho meu diploma de pedagogia também. Tenho paixão pelo meu diploma de pedagogia, mas jamais como eu tenho paixão pelo meu diploma de primeira formação, né?
foi um curso muito prático, para mim foi muito rico, para mim foi muito dolorido. Quando eu acabei o ensino médio e o curso de magistério, eu estava tão magrinha, tão magrinha, tão magrinha, que eu não quis guardar nenhuma foto. Eu estava esquelética. A colega profissional que trabalhou comigo, fez estágio comigo, deve ter fotos, mas eu não tenho nenhum registro desse momento, porque eu estava acabada. Eu tinha tido bebê, estava amamentando, e era uma correria muito grande para poder fazer o estágio, mas eu fiz, tá? E eu venci. E eu tenho muito orgulho dessa minha formação. E eu acredito que todos os profissionais que estão chegando agora, que estão fazendo estágio, têm um orgulho tremendo daquilo que estão fazendo. Tem um orgulho tremendo de conseguir desempenhar, que seja um pouco, né? Apesar das muitas críticas que houve. Eu tenho minhas fichas aqui de planejamento, de planejamento de sala de aula. Elas estão aqui velhinhas, né? Velhinhas, sabe? Eu tenho os meus planos, né? E eu tenho aqui o meu relato simples de estagiária, que eu queria deixar para vocês, eu queria mostrar para vocês o meu relato simples de sala de aula, o meu relato de estagiária, o meu relato de pessoa de início de formação, o relato de uma menina de 19 anos de idade, o relato de uma menina que não tem conhecimento substancial de sala de aula, apesar de ter um espaço de vivência ali. Um relato de uma pessoa que está engateando na profissão, tá? Um relato final, tá? É uma autoavaliação que o professor pediu. E eu coloquei assim. Apesar de no começo ter sido péssimo, e foi péssimo, avaliam-me como tendo um manejo de classe bom, uma metodologia regular, uma utilização de material também regular, e os demais aspectos regular. Eu espero realmente que quando estiver em frente de uma sala, eu consiga um melhor desempenho. Essa foi a minha autoavaliação. A professora que me avaliou, terceiro ano, regência de classe, professora Elaine, me deu um 9. Fiquei muito grata por ela me dar essa nota. Por ela observar o esforço que eu tive para poder desempenhar aquela função, para poder estar à frente da sala de aula dela. E sou muito grata, muitíssimo grata à professora Elaine por ter me avaliado dessa forma. Se ela tivesse me dado um 7 ou um 5, eu não acharia que ela estava errada. Eu não ficaria incomodada, não ficaria chateada. Porque o meu desempenho, eu sou muito crítica, sou muito autocrítica, foi algo regular, né? A gente recebe muita crítica quando a gente entra na carreira do magistério, a gente recebe muita crítica quando a gente entra na carreira da pedagogia. As pessoas nos colocam o tempo inteiro para baixo. Ontem minha filha de 12 anos me perguntou o seguinte: mãe, um professor ganha bem? Se eu quiser ser professora, eu vou ganhar bem? Eu vou ter um salário bom? Mais ou menos nessas palavras, mas na palavra de criança dela. E eu falei para ela: olha, Natasha, se você continuar formando-se, se você continuar estudando, fazendo graduação, fazendo pós-graduação, se você passar num concurso e depois você for pontuando, fazendo mais formações e mais formações, e você fizer um mestrado, e você fizer um doutorado, e você fizer um pós-doutorado, você vai ter um salário excelente. Ainda não digno de um professor, como muitos dizem, mas o salário vai ser excelente. Mas inicialmente você vai ganhar muito pouco. Inicialmente você vai até ficar triste pelo pouco que você vai receber. Mas você vai estar trabalhando, se você quiser trabalhar, se for um desejo seu, você vai estar trabalhando numa profissão que é gratificante, numa profissão que você vai amar, onde você vai amar e onde você vai ser amado. Mas é uma profissão espinhosa, é uma profissão dolorida, né? Então, quando você entra aqui, você já sabe mais ou menos o que você pode esperar. As pessoas nos colocam para baixo o tempo inteiro, nesse processo, nesse início de jornada. Nós somos incompetentes profissionais. Nós não temos experiência. Nós somos aquelas pessoas que são indesejáveis a muitos colegas em sala de aula. Muitos colegas não querem o estagiário na sala de aula dele. E eu não vou falar aqui do viés do professor. Talvez eu fale mais tarde como é para um professor ter um estagiário na sua sala de aula. Eu quero falar aqui como adentra um estagiário até o seu espaço escolar.
E como muitas vezes o colega que estagiou um dia e que necessitou de um espaço para a sua formação nega esse espaço a outra pessoa que está chegando aí. Porque não quer ser observado. Porque não quer ser avaliado por uma pessoa que está em início de formação profissional. Porque não quer ser fiscalizado como são muitos os casos. As pessoas vêm de uma formação, elas vêm capengando. Nas universidades, os formadores muitas vezes não usam a linguagem mais aberta com o aluno. Uma linguagem de fácil entendimento. Uma linguagem que faça com que eles observem que a pessoa que abriu o espaço da sala de aula dele está lhe auxiliando de uma forma inacreditável para a sua formação. Ele está abrindo a sala dele, o universo dele. Ele está dizendo: entre, sente, me observe, me avalie. Aprenda comigo. É isso que o professor que dá espaço para você numa sala de aula está dizendo para você. Você pode me observar. Você pode, dentro desse seu ainda senso comum, dentro dessa sua formação ainda que vem capenga, ainda dentro da sua inexperiência, você pode tentar cruzar o que lhe disseram na universidade com o que você está vendo aqui em sala de aula. E muitas vezes o profissional que recebe você, estagiário, está dizendo: eu estou aqui para ser julgada por uma pessoa que não está no chão da escola, porque muitas vezes o são. Né? Muitos estagiários aí não são ensinados nas universidades, que eles vão adentrar um espaço escolar para aprender, para observar como é a teoria, como é o espaço prático. Eles não são ensinados. Eles vêm verdinhos. Eles vêm assim, com a cara e com a coragem para estar na sua sala de aula. E eu sugiro a vocês, colegas, futuros colegas de profissão que estão aí em formação, por favor, ao adentrarem a sala de aula de alguém que abriu assim tão gentilmente um espaço para auxiliar na sua formação, sejam éticos. Aprendam desde a faculdade que vocês precisam ter ética. O que acontece no espaço escolar chega até o seu relatório de forma técnica, de forma profissional, não sai dali para a rede social. A gente observa muito em grupos estagiários chegando até os grupos para dizer: nossa, eu estou estagiando numa sala de aula e a professora fez isso. É isso que fecha a porta para outros estagiários. E as pessoas têm medo. Eu não tenho medo. Não conseguiria ter medo. Até compreenderia essa falta de ética, muitas vezes, de quem está chegando na profissão. Difícil você conseguir lidar com a falta de ética de quem já está formado há tantos anos. E que devia estar no espaço como este para poder agregar valor, mas prefere ficar julgando pessoas que não têm ainda o mínimo de experiência na caminhada. Aí chega um estagiário até um grupo deste tamanho, deste porte, mais de 500 mil de pessoas, e pede ajuda. E diz: faça algo por mim. Né? Em outras palavras, me auxilie na caminhada. E aí chega um professor formado, cheio do conhecimento, cheio da experiência, cheio do aporte teórico, e diz: que pergunta idiota, que pergunta imbecil. Que tipo de pergunta é essa num grupo de professores? Quando a pessoa especificou: sou estagiário. Quando a pessoa especificou: sou mãe, sou pai. Estou querendo aprender com vocês, por favor, me ensinem. O que o estagiário faz quando faz uma pergunta que você considera boba é essa: por favor, me ensine. Você é professor, eu sou aprendente, me ensine. E falta muito dos colegas essa compreensão de que um dia você foi estagiário. Um dia você foi estagiário. E que alguém abriu as portas para você. Que alguém lhe ensinou, que alguém lhe formou. É preciso que vocês observem isso, tá? Eu tenho aqui a relação de nome dos meus alunos. Dos meus primeiros alunos, meus alunos de estágio. Tenho aqui a relação deles, está guardada. Eu tenho aqui os meus planos de aula capengas, né?
os meus conteúdos, a minha atividade, os meus objetivos mal elaborados. Tudo aqui. Tudo dando nota. Os meus objetivos elaborados, mal elaborados, quando muitas vezes eu olho para a atividade e eu leio o objetivo e eu penso, isso não casa. Mas eu sei disso hoje. Quando eu estava em formação, não sabia. Eu sei disso hoje. Hoje eu sou formada. Hoje eu tenho o meu diploma de magistério, eu tenho o meu diploma de graduação em pedagogia, eu tenho o meu diploma de pós-graduação. Aqui. Ó. Pós-graduação, tenho meu diploma aqui. Pós-graduação em educação infantil. Hoje eu tenho. Eu tenho os meus cursos de formações que eu participo. Esse é o de leitura e interpretação de desenho, do professor Gips. Eu tenho guardado as conferências que eu fui, a Conferência Municipal de Educação, sabe? Eu tenho até o meu certificado de conselheira conselheira escolar. Conselheira da alimentação escolar. Tá tudo aqui. Eu guardo. Apesar de eu não ser uma pessoa que tem muito apego a papel e que não tenha muito apego a diploma, a não ser esse diploma de magistério, que é a minha paixão. Esse eu tenho apego. Esse eu poderia moldurar e colocar na parede, porque esse eu tenho a verdadeira paixão por ele. Eu acho que a gente se forma na faculdade, acho que a faculdade nos auxilia muito na formação, a universidade, muito. Mas eu acredito que cabe a nós mesmos traçar o nosso caminho. A faculdade não dá muita coisa para você, tá? Você que vem aí de um processo de formação, o que a faculdade lhe dá é migalha. É muito pouco. É muito pouco. Por melhor que seja a universidade que você esteja cursando, o que ela lhe dá é muito pouco. Você tem que buscar, você tem que correr atrás. Para você ser professor, você precisa gostar daquilo que você está fazendo. Você precisa ter paixão, porque se você não tiver paixão, você esmurece. Quando eu entrei no magistério, no primeiro ano, eu entrei com paixão. Eu fiquei observando com paixão. Eu observei o primeiro ano com paixão, observei o segundo ano com paixão. No terceiro ano que eu entrei nas reuniões pedagógicas, nos ACs, como aqui diz, HTPC, dependendo do lugar que você está. Eu ouvia falas que eu internalizava. Como, por exemplo, que não há esperança na nossa profissão. Como, por exemplo, que eu vou sofrer. Que os meninos são desobedientes. Que as famílias não auxiliam e a culpa é das famílias. Eu ouvia tudo isso. Discurso que eu escuto aqui também no grupo. Muito, né? Não estou desmerecendo quem usa discurso, cada um sabe a sua realidade, cada um sabe aquilo que passa. Não estou desmerecendo o discurso. Eu estou dizendo, tenhamos mais cuidado. Sejamos incentivadores de pessoas. Estimulemos pessoas a que queiram estar naquele espaço e fazer diferente. Senão aquela pessoa que entrou naquele espaço, agora, verdinho, como a gente diz, cheio de gás, cheio de vontade, projetando muito, querendo fazer, querendo acontecer. Já no primeiro momento se sente tão desmotivado que desiste da profissão. E não desiste assim deixando o curso, não estou falando disso. Desiste de tentar fazer algo diferente. Desiste de tentar fazer melhor. Morre a paixão. Você mata no outro o desejo de mudar o mundo. Ainda que não seja possível mudar o mundo. O que eu costumo falar na minha visão realista de professora é que não é possível, para mim, enquanto professora, dar conta de todas as mazelas sociais. Eu não posso dar conta de suprir a necessidade de uma criança do amor do seu pai e do amor da sua mãe. Eu posso ser afetiva e eu sou. Eu dou o amor para ele, mas não vai suprir nunca o amor do pai ou o amor da mãe. Não existe. Não existe. E tem algumas pessoas que consideram que podem suprir essa necessidade e não podem, jamais poderão. Observe muitas crianças que são adotadas e que depois de grandes, depois de crescidas, elas começam a busca pelo pai biológico delas.
Elas tiveram todo o amor possível e impossível dos seus pais adotivos, mas muitas buscam o amor dos seus pais biológicos. Eles buscam serem aceitos por quem os gerou, já que eles sentem que não são aceitos. Muitas das crianças que entram na nossa sala de aula entram dessa forma. Elas entram sem sentirem-se aceitas pela família. E elas encontram no espaço escolar um professor afetivo, um professor amoroso, que é você, que assim o faz, e por considerar que é algo inerente à sua profissão, que você tenha afeto, que você tenha bem-querer pelos educandos, pelo objeto da sua profissão. Você o faz. Mas você jamais vai suprir esse papel de família. Jamais. Então não fique imaginando que você, enquanto professor, vai suprir essa necessidade, que você não vai. Não vai. Mas você pode fazer algo. Você pode incentivá-los. Você pode motivá-los. Você pode fazer nascer neles o desejo de serem mais do que eles acham que podem ser. Entendem? Você pode fazer nascer no seu aluno esse desejo. Dele ter a certeza que ele pode ser mais do que aquilo que ele acha que vai ser. Ainda quando você olha uma criança que está numa família dita desestruturada, que ela adentra numa sala de aula, o que é que muitos professores pensam? Não tem futuro para essa criança. Isso aí vai virar uma prostituta ou um traficante? Ou porque a família dele é isso, porque a família dele é aquilo. Minha grande incentivadora, minha professora Maria Andrade, professora de filosofia, sociologia, história da educação, lá no ensino médio, uma das minhas grandes incentivadoras, um ser humano que eu acho que, sabe, fez por mim o que muitas pessoas não fizeram, pensou em mim, sentiu de mim o que muitas pessoas não sentiram, que foi uma incentivadora, sabe, espetacular. Que foi uma pessoa que no momento que eu adentrei a sala de aula dela, no 8º ano, onde ela ensinava história, e pedia que fizéssemos seminários, que saíssemos daquela mesmice de responder o questionário, responder a prova de acordo com o questionário que nós tínhamos decorado. Dessa professora que eu dizia, eu posso ler no seminário? Ela dizia, leia, Gislaine, pode ler, você pode ler, você não precisa falar. Mas que num outro momento ela dizia para mim, Gislaine, que tal hoje você falar um pouco? Ela dizia assim, lê hoje, e aí você fala um pouco do que você entendeu. Pode ser assim. E podia ser. E podia ser. E lá mais adiante, eu fui ganhando mais confiança na minha fala. E eu fui falando. Fala de senso comum, muitas vezes. Fala com um pouco embasamento teórico. Mas que uma professora disse, você fala, que legal, você se expressa. Tenha a sua expressão. Saiba que você pode se expressar nessa sala de aula. Esse espaço aqui é um espaço seu. E aí eu comecei a me sentir ainda mais parte daquele espaço. Entende? Muitas vezes você, enquanto professor, precisa fazer o aluno sentir que ele é parte daquilo. Que aquele é um lugar dele, que aquele é um espaço dele. Que aquele é um espaço onde ele pode ser. Aquele é um espaço onde ele pode crescer. Ali não é um espaço onde ele apenas está sentado para ser moldado e para receber ordens. Não. Né? É um espaço onde ele vai crescer. E foi com essa minha professora, a professora Maria Andrade, aqui de Caldas do Jorro, Centro Educacional Rômulo Galvão, que eu aprendi que eu posso me expressar. Com toda a timidez que eu tenho. Com toda a timidez de menina pobre. Sabe? De menina que era vista assim, nossa, olha a roupinha dela. Olha o sapato furado no pé dela. Né? Uma menina que não tinha livros, não tinha acesso a livros, não tinha tecnologia. Mas que quando achava um livrinho, opa, peraí, eu posso colocar isso aqui. Eu posso levar isso para a professora ver e eu acho que ela vai gostar, gente. Aquela menininha que ia para o mato aqui, pegava um pedacinho, uma vara de mavarisco, chama mavarisco aqui, não sei como é que chama a gente usava, o pessoal da barraca usava muito para fazer churrasquinho.
E eu pegava aquela vara de mavarisco, raspava com a faca, pintava, né? Eu pintei de verde uma vez, outra vez pintei de amarelo. Fazia um cartazinho numa cartolina. Numa cartolina. Um cartazinho bobo, uma coisa besta. Né? Ou pegava um mapa mundi da secretaria para poder, no momento de dar uma aula, de mostrar algo para os meus colegas, de fazer um treinamento ali que a gente fazia em sala de aula, no curso de magistério, que não se faz em pedagogia. Pelo menos eu não fiz nenhuma aula assim, não mostrei nenhuma aula para os meus professores para que eles pudessem me avaliar. Não teve isso no meu curso de pedagogia, mas tive no magistério. E a professora olhar para aquela singeleza de uma menina pobre, que só tinha um pedaço de mavarisco, porque não tinha nem como comprar, alguns colegas tinham uma antena de rádio, né, alguma coisinha assim. E se sentir tão mestra, tão... Nossa, eu tô aqui, eu vim dar uma aula para vocês. É isso que eu quero fazer da minha vida. É isso que eu quero fazer na minha vida. E tem uma professora que me incentivava. E tem uma professora que dizia, não, você tem que fazer uma faculdade. Ela não dizia, você tem que fazer pedagogia, que é o que eu estou fazendo. A minha professora Maria Cristina, eu não dizia que eu tinha que fazer letras, mas eu tinha nela também uma grande... tinha por ela uma grande admiração. E eu olhava para ela com um olhar de... com um olhar de profunda admiração pela mestra que ela era. De olhar para o meu professor José Carlos, professor de matemática, que eu falo, sempre que eu falo de professores, eu nunca vou esquecê-lo, que eu odiava matemática, mas eu tinha prazer em estar na aula dele, porque ele era um incentivador de pessoas. Ele era aquele profissional, e ele é este profissional que até hoje não esmorece, que entra na sala de aula com um sorriso no rosto, que todos os dias está disposto a interagir com seus alunos, a brincar. Hoje eu acredito que ele não está mais em sala de aula, acredito que ele está na direção. Mas eu nunca vi o professor José Carlos entrar na minha sala de aula reclamando de nada, ou falando como era ruim ser professor, não. Ele entrava cheio de vida. Bem como a esposa dele, a professora Rosilei. Os dois que eu contei para vocês, que encontrei recentemente, que pararam o carro. E a professora Rosilei colocou a cabecinha dela para fora e disse, Girlaine, e eu fiquei impressionada. Eu estudei com a professora Rosilei, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos, eu tenho 35. E ela lembrava do meu nome. Ela sabia quem era eu. E assim, se isso não tiver significado para vocês, para mim tem demais. Para mim tem demais. Para mim essas pequenas coisas já valem muito. Já valem muito a pena. Essas pequenas coisas já dão conta de saber que eu escolhi a profissão certa. São esses professores, são essas pessoas, são esses incentivadores de pessoas em quem eu me espelho. Eu não me espelho em quem me disse um dia, numa ótica fatalista, que não há futuro. Que o fim da gente é esse. Pessoas que desistiram da profissão. Pessoas que ainda se apoiam na profissão porque são concursadas e que recebem os seus salários todos os anos, mas estão aí com o mesmo caderno, com as mesmas folhas amareladas, com os mesmos planejamentos, fazendo a mesma coisa, dentro de um espaço que mudou, sabe? Com crianças que têm um acesso à tecnologia hoje incrível e querendo ter a mesma resposta que elas teriam ali na década de 80. Com crianças totalmente diferentes. Pessoas desmotivadas, desestimuladas, que desmotivam e que desestimulam. Eu tive uma professora, a professora Naide, soube recentemente que ela faleceu, professora de Jogos e Recreação, curso de magistério. E eu lembro que eu tive tuberculose ali no segundo ano do curso de magistério, eu tive tuberculose. Eu estava grávida e estava com um bebezinho, meu bebezinho doente, ele tinha regredido na fala e também teve muitas crises de falta de ar e eu fiquei muito tempo internada com ele. A professora Naide, no momento que soube que eu tinha tuberculose, que eu estava com tuberculose, né?
E ela sabia que eu não poderia rir, porque se eu risse eu começaria a tossir, vomitaria sangue. Ela dizia para mim: Gislaine, fica aqui na sala, no momento que eu tô ditando o jogo, tá? Para você escrever, tá? Mas no momento da brincadeira, você não precisa ficar. Porque você vai rir. Você vai gargalhar. E ela sabia, se eu gargalhasse, adeus. Eu começaria a vomitar sangue. E a naturalidade com que ela tratava aquilo. Uma aluna com tuberculose na sala de aula dela, uma doença contagiosa. E tudo mais. Com o maior cuidado de não tossir perto dos colegas. Com o maior cuidado de sentar-se no lugar certo, da forma correta. Um pouco mais afastado, não muito em cima. De ela perceber, você não precisa estar sentado aqui. Enquanto que eu tive professora, no mesmo curso, que não estava nem aí, que não queria, nem sabia, nem chegou a saber que eu tinha tuberculose. Muito pelo contrário, chegou até mim e disse que eu ia perder o ano. Sem nem sequer querer saber o que estava se passando na minha vida para as notas estarem tão baixas. Eu que nunca fui uma aluna de faltar, nunca fui uma aluna de dar trabalho, e a professora não queria saber. Ela só falar para mim que você vai perder o ano. Não tem mais o que você fazer. E me colocar tão para baixo, me colocar tão pro chão. E se eu fosse uma pessoa que ficasse tão pro chão, que não tivesse tido incentivo de outras professoras, eu não teria estudado para me acabar na matéria dela, para na próxima unidade eu tirar 10 em matemática. Não teria. Mas eu tinha incentivadoras. Enquanto eu tinha um professor que me jogou pro chão com uma fala, com uma falta de empatia, que não teve o cuidado de perguntar para uma menina de 18 anos de idade o que estava acontecendo na sua vida para que ela estivesse tirando notas tão baixas. Outras tantas chegaram até mim e disseram: não, Gislaine, eu sei como é que eu entendo perfeitamente que você está passando um momento difícil, eu entendo a doença, eu entendo a gravidez, eu entendo o bebê que você está, sabe? Então, há esses tipos de professores, que você, enquanto estagiário, enquanto pessoa que está em formação, deve perceber que você vai ter incentivadores, e que você vai ter pessoas que vão te jogar para baixo. Você vai ter pessoas ao longo do seu caminho que vão querer matar em você esse desejo de estar na sala de aula. Eu não estou dizendo aqui para vocês que vocês vão entrar no céu. Eu não estou dizendo aqui para vocês que vocês não vão ter que lidar com conflitos diários, porque professor, para mim, é mediador de conflitos. Professor é mediador de conflitos. Você vai ter conflitos diários. Você vai ter conflitos com pais. Você vai ter conflitos com alunos. Você vai mediar conflito de aluno com aluno. Você vai ter conflito para mediar de gestor, coordenador. Você vai ter conflitos o tempo inteiro. Agora eu pergunto para você: que tipo de ser humano é você? Você é o tipo de ser humano que acolhe as falas de pessoas que te incentivam? Ou que internaliza as falas de professores que te jogam no chão? Muitos professores não vão acreditar em você. Muitos. Muitos professores vão olhar para você e vão dizer: que estagiáriazinha, sabe de nada. Que menininha tosca, que menininho tosco esse aqui. Ela não aprende, ela não internaliza, ela não sabe das coisas. Sabe? Você vai ouvir muito isso. Se você não ouvir da pessoa, você vai ouvir burburinhos. E eu já deixo você a par do seguinte. Guarda esse conselho. Eu sei que conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas eu quero dar esse conselho para vocês, tá? De graça. De graça. Essas pessoas que chegam para você para dizer que fulano falou de você, afaste-se delas, tá? Essas pessoas que chegam assim e dizem assim: olha, fulano, a professora que você está estagiando na sala, ela falou que você é isso, e que você é isso, e que você é isso. Afaste-se dessa pessoa o mais rápido que você puder.
Porque alguém que se sente à vontade para chegar até uma pessoa e falar mal de você, é porque essa pessoa deu espaço para que ela fale. Tá? Não vai acrescentar em nada a sua vida, em nada a sua vida, saber que alguém está tecendo críticas destrutivas a seu respeito. Não vai acrescentar de nada. Não muda a sua vida para melhor. Esse tipo de pessoa suga a nossa energia. Afaste-se deles. Afaste-se deles. Tá? Toma como conselho para a sua vida. Afaste-se de pessoas assim. Cerque-se de pessoas que são incentivadoras. Cerque-se de pessoas que são motivadoras. Pessoas realistas. Pessoas que compreendem que a realidade não é o céu. Mas que não estão dispostas só a reclamar da realidade, mas fazer algo para mudar essa realidade. Cerque-se dessas pessoas. São essas pessoas que devem fazer parte do seu círculo de amizade. São essas pessoas. Outras não. Eu não tenho interesse nenhum em saber o que um pai de aluno disse ao meu respeito, se ele não disse para mim. Nenhuma. Se o pai do aluno chegar até o gestor, até o coordenador para reclamar de alguma prática minha, que farei eu? Pedirei que se chame o pai e que sentemos e conversemos como pessoas adultas. Simplesmente. Chama esse pai, chama essa mãe, chama esse responsável, por favor. Vamos ter um momento aqui na coordenação, junto com o gestor. Vamos nos sentar e conversar como pessoas adultas. A respeito da minha conduta, que ele está julgando, que ele tenha visto ou que ele não tenha visto. Posso me retratar com o pai. Isso não desabona o que eu sou e nem a minha profissão. Se eu julgar que fiz algo inapropriado em relação a ele, ou minha conduta não foi apropriada, não foi bem pensada em relação ao filho dele. Tá? Então, assim, seja profissional. Não entre melindroso nesta profissão. Isso não é profissão pra gente melindrosa. Não é, gente. Não é. Tá? Sinto dizer, mas não é profissão pra gente melindrosa. Porque pessoas melindrosas vão morrer nesta profissão. Vão se acabar nesta profissão. Se tudo lhe machuca, se tudo lhe chateia, se tudo que falam pra você, você recebe como algo que tá lhe matando, como uma facada, primeiro você precisa criar estrutura, como eu falo, engrossar o lombo, ter equilíbrio emocional, para depois você adentrar o espaço escolar. Porque você vai levar porrada de todos os cantos. Nós estamos cercados em nossa profissão de pessoas desmotivadas. E não estou dizendo aqui que, nossa, que horror que elas estão desmotivadas. Não, eu não sei o que levou essas pessoas a estarem desmotivadas. Eu não sei o que levou essas pessoas a não serem incentivadores de pessoas. Não sei. Eu não sei se eles estão em depressão, se eles têm alguma síndrome, eu não sei. Eu não sei da vida deles. Não sei. Eu só sei que essas pessoas sugam a minha energia. Elas já não têm energia nenhuma para me dar. E eu não quero me cercar delas, porque eu não quero ser como elas. Entende? Eu quero pra você dar o melhor de mim. A vida inteira. A vida inteira. Quem tá perto de mim, que fica perto de mim, diz que eu tenho uma capacidade de resiliência de lidar com pequenas crises muito grande. Não é fácil lidar com pequenas crises, é difícil. É dolorido. Não é fácil, não. Mas tudo depende da forma como eu encaro a situação, da forma como eu vejo a situação. Uma colega me disse essa semana no inbox: Gi, só por Deus, você é uma santa, como é que você aguenta? Não, eu não sou uma santa. Não é só por Deus, não. Eu só acho que a gente vai mediando conflito um dia, mediando conflito outro dia, e a gente vai auxiliando um colega na caminhada e vai auxiliando outro colega na caminhada. De repente o colega teve uma fala infeliz e ele, da próxima vez que for falar, ele vai observar melhor aquilo que vai falar. De repente o colega simplesmente interpretou mal a fala porque é muito melindroso, e aí por ele ser muito melindroso, ele já aprendeu: não posso ser tão melindroso assim, né? Eu sou um profissional professor. A pessoa não pode falar nada. Eu estava observando hoje pela manhã, em outro grupo que eu tenho,
que alguém colocou um recado sobre férias, né? Colegas, descansem, tirem férias. E os outros colegas disseram, oh, muito obrigada. Ah, que legal, você está descansando, que bom, bom descanso para você, eu ainda estou trabalhando. E tal. Mas assim, leve. Se jogar o mesmo post aqui, eu já recebi 5 denúncias hoje. De coisa boba. Se jogar um post aqui, tire férias, já começa aquela confusão. Aquela briga. E eu fico olhando assim, digo, gente do céu. Que isso? Não há necessidade. É só passar reto. A pessoa está de férias, está dizendo, gente, é recesso, vamos descansar. Quem quer descansar, diz obrigado e tal. Quem não quer, quem está trabalhando, continua trabalhando. Mas as pessoas gostam de entrar em batalhas diárias, em tretas diárias. A gente pega a mania de ter que dar opinião para tudo. Aquela mania que se pega de ter que brigar por tudo. De ter que fazer a nossa fala sobressair a fala do outro. Aquela disputa de ego extraordinária, né? E muita gente se acha muito coerente quando faz isso. Já fui muito avinagrada. Eu aprendi com o tempo. Aprendi com o tempo. Aprendi com as críticas ainda que destrutivas. Aprendi com o corriqueiro da vida. A voltar à fala dos meus primeiros incentivadores. Porque no momento que eu saí do estágio, eu esqueci a fala dos meus primeiros incentivadores. E eu fiquei com a fala de quem dizia que para isso aqui não tem jeito. Que isso aqui é uma profissão miserável. Que ninguém deveria fazer isso aqui sem ganhar milhões de reais. Que eu me mato, que eu faço demais e que eu não sou reconhecido. Que eu sou pai, sou mãe, sou psicólogo, sou tudo desses alunos e ninguém me reconhece. Esse tipo de coisa que a gente lê muito na rede. Que escola ensina e pais educam, como se fosse possível a gente separar uma criança, a mente da criança e dizer assim, agora senta para você aprender. Você não vai ser educado aqui, você só vai ser ensinado. E quando chegar na casa, tira esse pedacinho aqui de você ser ensinado e aqui bota o pedacinho só de educar e você vai ser só educado. Assim, essas tantas falas que a gente vê em livros, em teses e tudo mais, sabe? E longe de mim achar que a gente realmente tem como transformar o planeta. Porque eu não vejo a nossa profissão como uma profissão de super-heróis, tá? Eu acho que vocês nunca viram essa fala minha e possivelmente vocês nunca vão ouvir a Gi falar que nós somos heróis. Nós somos pessoas extraordinárias. Vocês não vão ouvir essa fala de mim. Apesar de muitas colegas terem essa fala e acharem que é uma fala coerente, eu não quero internalizar isso, porque super-herói faz impossível. Super-herói faz aquilo que está além das suas forças. Super-heróis têm superpoderes. Super-heróis conseguem evitar catástrofes. Super-heróis conseguem consertar coisas destruídas. E nós somos simplesmente professores. E isso já é muito. Tem em mente, você que vai chegar aqui está chegando aqui agora nessa profissão, que não querem te dar oportunidade porque você vem verde. Você vai levar muita porta na cara. Muita gente vai deixar de crer em você. E você vai ter que se fazer. Você vai ter que se fazer. Eu tive uma sorte incrível, incrível, que no momento que eu saí do curso de magistério, que eu formei-me, entrei de férias. Logo que iniciou as aulas, alguém foi me buscar para me dar um emprego. Logo de início. Então eu saí do curso de magistério e já fui direto para a sala de aula. Trabalhar com educação de jovens e adultos. Tá aqui o meu contra-cheque, educação de jovens e adultos. Não sei se vocês conseguem ver. Acho que não, gente, é muito antigo. EPJAI. Professor EPJAI. Mas essa alcunha aqui, esse termo, professor, tá vendo? Minha unha tá linda, né, gente? Professor, tá vendo aí, professor? É de 2005.
2005. Eu estava na sala antes de 2005. Só que esse nome professor só veio aparecer no meu contra-cheque em 2005. Antes eu trabalhava de professor e recebia como monitora. Percebe? Você trabalhar como professor e receber como monitor, como alguém que está auxiliando um professor em sala de aula. Aqui, ó. 2004, professor contratado. Tá aqui bonitinho. Salário de R$ 277. R$ 277. Tá aqui. Tá guardado. E é um 13º. Iniciei numa sala de EJA, Educação de Jovens e Adultos, chamado EPJAI. Pegava carona aqui no ponto de casa até a escola onde eu ia lecionar. Eu ia lecionar à noite, 6 da tarde, eu entrava. E eu tinha que ir para a estrada pegar carona, porque a prefeitura não dava transporte. 3h30 da tarde, 4 horas da tarde. Eu ia pegar carona. A princípio com 2 professoras que também... Uma professora que saiu e ficou espaço para mim. Ela foi para despedir-se da turma dela e me apresentar. E uma outra colega professora que a gente trabalhou um ano junto. Salário de R$ 180. Gasto com passagem, 68. Fora os 12 de passagem para reuniões pedagógicas. Eu tinha 3 filhos na época para criar. E para mim foi um laboratório. Para mim seria uma espécie de estágio remunerado, não seria um emprego. Era um tipo de exploração vindo da prefeitura, da própria prefeitura. A gente ganhava uma espécie de bolsa. Era tipo um programa e o professor ganhava uma bolsa. Por isso que eles não poderiam colocar dentro do contra-cheque o nome professor. Só monitor. Mas nós fazíamos trabalho de professor. Aprendi com essa turma de educação de jovens e adultos o que eu não aprenderia em nenhuma faculdade no mundo. Jamais. Não existe uma só faculdade, um curso de formação, onde eu teria aprendido o que eu aprendi com alunos analfabetos. Entre os seus 18 e os seus 50, 60 anos. Não teria condições. Eu aprendi muito de empatia com minha turma de educação de jovens e adultos. Aprendi muito com os meus professores incentivadores. E mais ainda, porque quando eu saí do estágio, eu saí desmotivada. Eu saí achando que a nossa profissão é uma bagunça. Que a nossa classe é desunida. Que a gente não tem esperança nenhuma. Que não tem relevância em você ser professor. Eu saí entristecida do estágio. E eu acabei aquele estágio dizendo, o meu desempenho foi regular. Meu desempenho foi regular. Não quis colocar péssimo, talvez eu colocasse péssimo, mas eu não quis me diminuir tanto. Porque eu me esforcei bastante. E eu levei em consideração meu esforço, não meu desempenho em sala de aula. Eu levei em consideração meu esforço para fazer uma autoavaliação. Mas no momento que eu adentrei ali, naquela turma de educação de jovens e adultos, com pessoas tão humanas, com pessoas assim que até hoje eu encontro na rua. E quando eu as encontro, parece que me nasce a esperança toda de volta. Pessoas espetaculares. Que não sabiam fazer um ó com um copo. Muitas delas que diziam assim, papagaio velho não aprende a falar. Professor, eu vim pra cá porque eu gosto de lhe ouvir. Eu não vim pra cá pra aprender a ler porque eu não vou aprender. Eu vim pra cá porque eu gosto de lhe ouvir quando você traz esses textos assim e essas reflexões pra gente. Eu venho por isso. Eu venho porque eu trabalhei o dia inteiro na roça, num lugar que não tem água, num lugar sofrido. E aí chega a noite, em vez de eu ir fazer alguma coisa, outra coisa e dormir, eu venho pra cá pra ouvir a senhora falar. Quem paga isso? Que R$180, R$200, R$300, R$1.000 paga isso? Quem me paga esse aprendizado? Para mim era um estágio. Dentro de um sistema de exploração.
me entendia como explorada. O que eu pegava de carona, que muitas vezes levava julgamento da cidade inteira porque estava pegando carona, porque a princípio eu tinha um colega, depois eu ia sozinho. E você sabe o que é uma mulher entrar numa carreta de um completo desconhecido? Sabe como é que a sociedade vê uma mulher que está sustentando seus 3 filhos e que por isso precisa entrar numa carreta de um desconhecido, colocar sua vida em risco para sustentar sua família? Sabe como é que é vista uma mulher dessa? Pela sociedade e pelas pessoas de um povoado pequeno. Se eu fosse o tipo de pessoa que me deixasse esmorecer pelo comentário alheio, eu não estaria aqui falando com vocês. Gi Carvalho não existiria. Gi Carvalho estaria fazendo o que ela fazia antes, servindo mesa, o que eu acho muito digno. No lixão, catando lixo, o que eu acho também muito digno. Mas eu não seria professora. Não estaria aqui falando a vocês nesse momento. E aprendi muito com os colegas, com os amigos caminhoneiros que me deram tanta carona, que me ajudaram tanto a chegar até o meu espaço para dar aula. Pessoas humanas, pessoas com empatia, pessoas com respeito, pessoas trabalhadeiras, sabe? Devo demais a eles. Devo demais a eles. A gente forma e se forma também com o outro. Não é só lendo isso aqui que a gente se forma. Apesar disso eu amar. Olha, gente, chega a estar amassadinho, cheio de orelha, né? Porque, ó, grifadinho. Porque eu amo isso aqui. Eu sou apaixonada por livro. Eu sou apaixonada por teoria. Mas isso aqui, sem empatia, não é nada. Isso aqui, sem considerar o ser humano que está à minha frente, é nada. Nada, 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 nada. Os meus alunos de educação de jovens e adultos, que não sabiam fazer um ó com copo, completamente analfabetos, foram meus formadores também. Foram pessoas que mostraram para mim que realmente aquilo que eu queria desde criança era o certo. Que eu tinha escolhido a profissão correta. Não só por vocação, mas por formação. Vocação e formação. E assim, de verdade, eu falo a vocês, professores, que estão na nossa área há tantos anos, que participam de tantas formações, que estão desmotivados, que estão acabados, que estão num ambiente que vocês não conseguem transformar, que vocês não conseguem mudar. Acolham essas pessoas que estão chegando, que estão cheias de esperança. Junte a sua experiência, não a sua experiência de pessimismo, de sofrimento. Junte a sua experiência ao desejo desta pessoa que está chegando à sua sala de aula. Abra as portas da sua sala. Abra. Abra não apenas para um estágio regular, obrigatório. Abra as portas da sua sala para aquele colega que só quer ver, que quer experienciar, que quer estar ali naquele espaço, que quer fazer parte daquele espaço. Chame. Chame. Os colegas que estão fazendo pedagogia da sua comunidade, chame-os. Avisa para eles, olha, eu tenho aqui a sala de aula, eu estou trabalhando com essa faixa etária. Você quer vir dar uma aula? Você quer vir trazer uma novidade para minha turma? Você quer vir ter uma roda de conversa com eles? Quer vir fazer uma contação de história? Chame-os. Chame-os. Abra a sua sala de aula. Ainda que você esteja desmotivado, que você esteja triste, você pode aprender muito com ele. Muito. Você vai ser um incentivador de pessoas. E olha, eu tenho certeza absoluta que se você não estiver conseguindo com o seu aluno, porque você está reclamando de que a família não ajuda, e não ajuda realmente, e você está reclamando de programas de governo, e você está reclamando disso, e você está reclamando daquilo, você vai conseguir com o estagiário. Você vai conseguir com essa pessoa que quer estar com você. Com aquela pessoa que gostaria de estar no seu posto, fazendo o que você está fazendo. Com aquela pessoa que pode lhe admirar.
Gente, eu aprendi a fazer conta de subtração. Subtração, eu aprendi a subtrair. Primeiro ano magistério, eu aprendi a subtrair com reserva. Eu não sabia subtrair com reserva. Todo ano era um sofrimento. Caía aquelas continhas, né, na prova e eita, eu rodava. Subtração, subtração. Primeiro ano eu não sabia fazer. Entrei numa sala de aula, segunda série, professora Biúda, daqui do nosso povoado, professora Biúda, estava ensinando a seus alunos de segundo ano a fazer subtração com reserva. E eu sentada observando a aula dela aprendi. Sou grata à professora Biúda eternamente por ter me ensinado subtração com reserva. Coisa que tantos professores tentaram e não conseguiram. Eu aprendi no dia que sentei para estagiar. Eu já entrei aprendendo. Eu aprendi também estágio a não fazer. Não sair dizendo, vi isso, vi aquilo, e que horror, e que coisa terrível, e que professor horrível. Não. Simplesmente observei e pensei, não quero ser esse professor. Não quero fazer assim. Quero fazer diferente. Né? E estou aqui hoje. Formei-me há muitos anos atrás, gente. Deu mais de uma década aqui, sabe? E só na rede aqui, nesse espaço tão produtivo e tão destrutivo também, eu aprendi lições, assim, tremendas, lições incríveis. Antes eu entrava num grupo, certa feita eu entrei num grupo e alguém começou uma discussão sem a menor necessidade, eu comecei a debater junto. Eu acho que na época, não vou nem citar o caso, porque é um caso um pouco cabeludo e tal. E começou aquela discussão e eu pensei, nossa, eu vou sair desse grupo. Eu não vou ficar num grupo em que tem tanta gente que pensa essas coisas. E eu saí do grupo, fiz errado. Hoje eu não sairia, de forma alguma, sair do grupo. Porque à medida que você vai saindo dos grupos, por conta desse tipo de pessoa, os grupos vão morrendo. Aí a gente vai ter mais gente que não agrega valor nenhum, mais gente que desmerece, que acaba com os colegas, do que pessoas que estão querendo ali agregar valor, que estão querendo ali fazer alguma coisa de interessante. Então por que eu vou sair de um grupo quando eu posso agregar valor? Uma pessoa corrigir minha ortografia? Não me importa. Certa feita, alguém corrigiu uma vírgula que eu esqueci na rede social. Nossa, a pessoa me detonou porque eu esqueci uma vírgula. E eu aqui da minha casa, sentada na frente do computador, ri. Com a preocupação daquela profissional de que eu fosse uma péssima professora porque eu esqueci uma vírgula na rede social. E eu não passei a usar vírgula na rede social, gente. Perdoe-me. Eu escrevo com reticências. Porque eu acho que na reticência tem um quê de reflita, tem um quê de pense, tem um quê de preencha a lacuna. Tem isso. Para mim, na reticência, na rede social, tem isso. Preencha essa lacuna. Complemente. Pense sobre. Rebata, se você quiser rebater. Seja contra o meu argumento, se você quiser ser contra o meu argumento. Convença-me de que você está correto, de que eu não sou coerente. Convença-me. Eu me dou ao luxo de mudar de opinião. E me dou ao luxo de ter esperança num espaço de tanta desesperança. É um luxo. É um luxo você ter esperança num espaço de tanta desesperança. É um luxo. Tá? Você quer se dar esse luxo? De ter esperança no espaço de desesperança? No espaço onde tantas pessoas vão lhe colocar para baixo? No espaço onde tantas pessoas vão falar que, nossa, que ninguém lhe valoriza, que ninguém faz isso, que ninguém faz aquilo, mas no momento de uma mobilização de professores fica sentado em casa, comendo pipoca e tomando Coca-Cola? Quantos e quantos profissionais que falam que não somos valorizados, que falam que sala de aula é um inferno, no momento de uma mobilização de professores, de uma paralisação nacional, estão sentados em casa, comendo pipoca e tomando Coca-Cola e reclamando? Quantos? Quantos você conhece? Porque eu conheço uma multidão.
Conheço a multidão. Na paralisação nacional de professores, que acontece todos os anos, meus filhos não vão à escola. Mas eles não vão à escola não é porque a escola não está funcionando, porque muitas escolas funcionam. Eles não vão. Eu somo com os meus colegas, ainda que meu município não esteja somando. Eu aviso para os professores dos meus filhos, olha, meu filho não vai para a escola porque é paralisação nacional dos professores, tá? Então, assim, ele não vai. Vai botar falta? Vai, não tem problema de meus filhos terem falta, de forma alguma. Desde que eles compreendam que a luta do professor é uma luta deles. Ainda que muitos professores os desmotivem. Ainda que muitos professores façam com que eles vejam a profissão como algo ruim e um espaço onde eles não gostariam de estar inseridos. Tenho 4 filhos. 4. Eu tenho uma filha de 20. Eu tenho um filho de 19. Eu tenho uma filha de 16, vai fazer 17 agora, dia 13. E tenho uma filha de 12. Nenhum deles é forçado por mim a ser aquilo que eles não querem ser. Eles são indivíduos, fora de mim. Então, nenhum deles é forçado a ser professor. E nenhum deles é forçado a não ser professor. Eles vão avaliar. Uma das minhas filhas já disse para mim, mãe, quero ser professora. Há 2 anos atrás. Aí depois ela disse, não quero. Não solto foguete, mas também não digo que horror que a minha filha quer ser professora, não. Eu fico muito orgulhosa de uma filha minha querer ser professora. Muito orgulhosa. Mas também fico muito orgulhosa dela querer fazer cinema. De querer fazer libras. De querer trabalhar com desenho. Fico muito orgulhosa. De qualquer coisa que eles queiram ser. Porque eles são indivíduos fora de mim. Não desmotivarei jamais um filho meu. E não direi jamais para ele, não queira ser professor porque não vale a pena, porque eu estou frustrada. Mas também não direi para eles, seja professor porque é a coisa melhor do mundo. Não, eles são indivíduos fora de mim. Então eles fazem as escolhas deles. O que eu quero deixar aqui para vocês, nesse final de ano, nesse último dia aqui, muita gente reclama que minhas lives são bem estendidas, né, gente? Demoradas demais. Sim, essa live não vai para o canal do YouTube, acredito que não vá para o canal do YouTube. Mas assim, eu gosto de pensar com vocês. Cada comentário que vai subindo, que vocês vão falando, ainda que eu não esteja lendo, tá? Em voz alta, me leva a refletir. Me leva a pensar sobre. Me leva a avaliar a minha prática. Me leva a perceber se eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo algo que eu não deveria estar fazendo. E hoje pela manhã uma colega me chamou no inbox e me deixou um recado tão carinhoso, tão bonito, né? Dizia assim, nossa, Gi, que legal que você incentiva a gente, que a gente é estagiária, às vezes a gente tem vontade de sair do grupo porque a gente faz uma pergunta e as pessoas não entendem a pergunta da gente, falam um monte pra gente. E, nossa, isso não sei pra vocês, mas pra mim é gratificante. Eu não vou pegar toda a crítica que eu recebo, e não são poucas, tá? De tantas pessoas que chegam no meu inbox pra me falar tanto desaforo. Gente, você não faz ideia do tamanho do desaforo. É porque eu não dou ibope. Eu não bato o tambor pra maluco tocar. Eu não toco o tambor pra maluco dançar. Já recebi e-mail de gente dizendo assim, saia da educação porque a educação precisa de você. Eu já recebi e-mails, WhatsApp, mensagens no inbox. Eu já recebi mensagens públicas de pessoas me detonando, sabe? Que eu não valia nada, que isso, que aquilo e tal. Com uma raivosidade tão grande da minha pessoa, que se eu fosse pensar nisso, eu não estaria à frente desse grupo durante tantos anos. Quem está aqui há tanto tempo já leu, já viu tanto de ataque que eu recebi o ano passado. Tanto de ataque que eu recebi. Teve uma pessoa aqui que entrou, fez um post, mas me detonando. Ela me arrochou. Do começo até o fim, ela me arrochou bonito. Bonito mesmo. E aí, outros colegas também do grupo foram atrás.
que eu não prestava, que isso, que aquilo. Não, elas desceram o porrete. Eu aprovei o post. Eu deixei o post aqui no grupo, inclusive, para que os colegas pudessem também deixar a opinião deles sobre a minha pessoa. E, incrivelmente, muita gente me odeia. E assim, eu não excluí o post, eu deixei. E foi. E entrou ali, acho que era umas 11 da noite, e as pessoas ainda estavam me descendo o porrete. Davi, que é o fundador do grupo aqui, junto comigo, chegou, fez um post, porque Davi não é como eu, é diferente de mim, ele fez um post, porque isso, porque a gente trabalha tanto e vocês não dão valor e tal, e eu falei pra ele, não precisava disso, tá? Ele tava no meu, não precisava disso, tá? Não precisava defender e tal, e vamos deixar esse grupo, e, sabe, vamos fechar esse grupo, e ficou aquele burburinho dos colegas, por favor, não fecha o grupo, não fecha o grupo, fecha, não fecha, e eu fiquei assim, gente, como que tanta gente me odeia tanto? Devo fazer as pessoas ficarem com muita raiva com os meus posicionamentos, mas eu não vou deixar de me posicionar. Não tem como eu deixar de me posicionar. E no fim, eu acho que a própria pessoa excluiu o post dela, porque eu não excluí. Muitas colegas podem ter achado que eu excluí o post dela porque falava mal de mim, porque tantas outras pessoas falavam mal de mim, mas eu não excluí. A própria pessoa excluiu e a própria pessoa saiu do grupo. E se eu falar pra vocês que aquilo foi uma experiência que acabou comigo, me entristeceu saber que tantas pessoas me odiavam tanto. A gente entristece realmente. Mas eu li cada comentário. E peguei o que me cabia. E o que não dizia respeito à minha personalidade, porque eu sei quem sou, eu sei como trabalho, eu sei como me dou a minha profissão, e pra mim não vale a pena internalizar o que de ruim as pessoas falam a meu respeito. Não vale a pena. Posso ter falas equivocadas, não tem problema de me equivocar. Estou falando aqui a seres humanos. Estou falando como ser humano. Não uso o argumento de que sou um ser humano para atacar ninguém. E nem para fazer de qualquer jeito. Mas eu falo para vocês que na rede social vocês podem ser humanos. Na escola de vocês também podem ser humanos. Tá? Aprendam a serem firmes nas suas falas. Aprendam a defender suas convicções. Mas não estejam certos, plenamente certos. Não estejam aqui e nem em nenhum outro espaço como donos da verdade. Estejam no mundo para fazer diferente. Estejam no mundo para influenciar pessoas. Estejam no mundo para fazer o que a maioria não faz. Não seja uma pessoa qualquer, não seja só mais um ser humano. Não seja só mais uma pessoa comum. Não seja só uma pessoa... Você perceba na sua sala de aula, você está um exemplo de sala de aula, nós aqui professores e estagiários que somos. Perceba uma coisa. Observem os seus alunos. Eu observo muitas pessoas. O tempo inteiro eu observo as pessoas. Eu estou sentada nos espaços públicos, gente, e eu observo demais as pessoas. Eu fico parada observando. Observem os seus alunos de 4 anos, 5 anos de idade, como eles entram em sala de aula reclamando. Observe. Crianças de 4 anos de idade, 5 anos de idade, como elas reclamam. Sabe o que é isso? Reflexo das vivências delas. A mãe reclama, o pai reclama, o irmão reclama, o professor reclama. Ela só ouve reclamação. Como é que uma criança dessa vai falar de algo que não seja reclamando? Eu passava a pista essa semana e tinha uma senhora do meu lado para passar a pista também. E tinha um pouquinho fluxo de veículo. Aqui não tem muito movimento, que é cidade pequena. Eu estava na cidade. E tinha o fluxo de veículo. Tá. Essa mulher reclamou tanto, a gente esperou ali 1 minuto e meio. Mas 1 minuto e meio que a gente esperou, ela reclamou. Que ninguém aguenta mais esse movimento.
e a gente não pode passar a pista. E Ela reclamou o 1 minuto e meio que a gente esperou. Máximo 1 minuto e meio. As pessoas estão habituadas a reclamar. E preste atenção que quando você reclama, 100 pessoas reclamam junto com você. Preste atenção. Quando você cita algo positivo, quando você fala de algo positivo, preste atenção que ninguém vai contigo. Ou poucas pessoas vão contigo. Eles olham pra você, tipo assim, lá vai o sonhador. É bem assim. Lá vai o sonhador. Mas, gente, são os sonhadores que mudam o mundo. Tem um poema do Paulo Freire que eu acho extraordinário. Chama Canção Óbvia. Tá? Procura aí, Canção Óbvia. Né? Em que o Paulo Freire diz que ele não espera na pura espera. Né? Ele fala de esperança. Mas ele fala que não espera simplesmente na espera, porque o tempo de espera dele é um tempo de que fazer. Quando eu falo que vocês têm esperança, quando eu digo para vocês que vocês têm esperança, eu digo com base nessa fala. Enquanto você espera, faça. Enquanto você espera, transforme. Enquanto você espera, realize. Enquanto você espera, incentive. Enquanto você espera, ajude. Enquanto você espera, ensine. Enquanto você espera, aprenda. Não espere na pura espera. Não sente o bumbum na cadeira no dia de mobilização nacional de professores e tome sua Coca-Cola e coma sua pipoca. E fique esperando que alguma coisa será feita, porque não será. Aqui a gente luta diariamente contra o sistema. Que é um sistema miserável, um sistema que engole, é um sistema que mói. É um sistema que lhe mata. É o sistema que lhe fere a alma. Você luta constantemente contra ele. Você é um combatente no magistério. E será. Durante os 25 anos, 30 anos de profissão que você tiver, você vai estar combatendo, você vai estar confrontando, você vai estar mediando o conflito. O tempo que você estiver nessa profissão vai ser assim. Não espere que vai ser diferente. Você lida com seres humanos. E lidando com seres humanos, tenha certeza plena, tenha certeza absoluta de que você vai mediar conflitos o tempo inteiro. Eu tenho aqui 600 mil, mais de 600 mil pessoas. Eu medio o conflito todos os dias e muitos conflitos eu nem chego a ver. Porque como eu falo para os colegas que vêm reclamar comigo sobre alguma coisa que ouviram, que leram no grupo e que não gostaram, eu falo, gente, vocês são os meus olhos. Eu não vejo tudo. Eu tenho 4 filhos para criar, tenho uma casa para cuidar, tenho meus 3 sites para poder dar conta, muitas vezes não dou. Tenho 3 grupos ativos, tenho 2 páginas, tenho os meus perfis e tenho as minhas amizades. Tudo isso eu tenho que dar conta. Só os meus olhos não vão ajudar. Só os meus olhos não fazem diferença. Eu preciso dos olhos de vocês. A Adriana Jimenez colocou a Canção Óbvia. Ó, Canção Óbvia. Vamos ler Canção Óbvia? Escolhi a sombra desta árvore para repousar do muito que farei, enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera, vive um tempo de espera vã. Por isto, enquanto te espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens. Suarei meu corpo que o sol queimará. Minhas mãos ficarão calejadas. Meus pés aprenderão o mistério dos caminhos. Meus ouvidos ouvirão mais. Meus olhos verão que antes não viam, enquanto esperarei por ti. Não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de espera é um tempo de que fazer. Desconfiarei daqueles que virão dizer-me em voz baixa e precavidos, é perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar, é perigoso esperar na forma em que esperas, porque esses recusam a alegria da tua chegada. Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me com palavras fáceis que já chegaste, porque esses, ao anunciar-te ingenuamente, antes te denunciam. Estarei preparando a tua chegada, como o jardineiro prepara o jardim, para a rosa que se abrirá na primavera. Precisa de mais? Se você não puder falar da sua profissão com emoção, com amor, com sinceridade, com inteireza de espírito, você está na profissão errada.
tá? Se você não puder falar dos seus alunos como sujeitos, como crianças que têm direito, que merecem respeito, que merecem ser protagonistas da sua própria história, você está na profissão errada, eu sinto informar. Não é a sua profissão. Se você não tem empatia, se você não consegue colocar-se no lugar do outro, para entender que a sua fala machuca, que a sua fala fere, e que o outro não é a extensão de uma máquina, mas é um ser humano, você não está na profissão certa. A menos que você mude. Se você é uma pessoa melindrosa, uma pessoa que se ofende com tudo, uma pessoa que não consegue compreender quando alguém está simplesmente tentando te auxiliar na caminhada e não lhe destruindo com uma palavra, não é uma profissão para você. Sinto dizer. Porque educação, magistério, é uma profissão onde fracos não têm vez. Se você entrar fraco, enfraquecido nessa profissão, você vai adoecer. E rápido. Rápido. No primeiro ano que você estiver frente a uma turma cheia de conflitos, principalmente, se for uma turma de uma comunidade mais difícil, vamos colocar assim, mais difícil, não gosto do termo desestruturada, tá? No primeiro ano você adoece. Você não aguenta. Você vai acabar com a estafa tão grande que você não vai querer nem ouvir falar de escola, de educação, de aluno, de nada. Agora, gente, uma última fala aqui para vocês, que eu tenho que encerrar essa live, apesar de ter gente que tá entrando agora e tá aqui falando comigo. Eu tô lendo, tá, gente? Tô lendo. Tô observando as palavras de vocês. Emociona minhas palavras de vocês. Muito. Tenho muita consideração pela fala de cada um de vocês. Até pelas pessoas que me criticam. Até pelas pessoas que não consideram que as minhas falas sejam falas tão coerentes. Até pelas pessoas que, quando eu falo, há um choque. De certa forma, eu mexo com a estrutura deles. E muitas pessoas também mexem com a minha estrutura ao longo desses anos. Muitas pessoas mexendo com a minha estrutura emocional. De ter que me desfazer de certas certezas, de ter que me desprender daquelas certezas que eu tinha. Muitas vezes é tão difícil lançar fora um olhar que você tem a respeito de uma realidade. É tão difícil, né? E como nos ensinaram que professor, e nos ensinaram de uma forma bem potente, que professor detém o saber, que professor transmite, que professor deve ser respeitado simplesmente porque é professor. E tal. Não que eu esteja dizendo que não merecemos respeito, merecemos, todos nós. Mas assim, se um aluno me confrontar a respeito de um pensamento que eu coloquei sem perceber que coloquei de forma pessoal e não de forma técnica, eu não vou me sentir um ser humano diminuído. De forma alguma, eu vou crescer junto. Hoje em dia, com as lembranças que nós temos do Facebook, né? Vocês têm as lembranças de vocês, observem quando passam as lembranças. E eu vejo todas elas, todo dia eu vou lá dar uma olhadinha. Eu pego falas minhas que eu penso, como? Como eu falei isso? Né? As minhas visões sobre o movimento feminista que eu mal conhecia, toscas. Meus posicionamentos em relação a certas PECs. E eu digo, nossa, como eu era tosca, meu Deus, como eu cheguei a falar isso? Eu preciso pedir desculpa. Eu preciso de alguma forma compensar o movimento pela minha fala tão mal estruturada, né? Na live passada, numa das lives eu usei o termo denegrir, estou pedindo desculpa por ter usado o termo denegrir. É algo que vem pra gente, que a gente internalizou e que a gente usa, denegrir. Tornar negro. Onde que isso é ruim, denegrir? Não é? É a gente que usa de forma racista, porque a gente internalizou. E você, enquanto professor, acredito muito, deve estar disposto a dizer, eu errei.
Estou me retratando, me desculpe. Me perdoe. Eu vejo muita gente aqui chegar e, no momento de uma fala, compreender mal o que a pessoa falou e falar um monte para a pessoa. E na hora de se retratar, não se retrata publicamente, retrata no inbox. Por que a gente tem essa facilidade de brigar em público e só se retratar no inbox? Por que é tão difícil pra gente publicamente falar que ama algo? E é tão fácil falar que algo é detestável? Por quê? Já parou para se perguntar? Por que você entra em debates improdutivos? Por que você briga com pessoas que não acrescentam nada à sua vida? E por que no momento de você falar algo positivo acerca da sua profissão, acerca de sua prática, você não o faz? Por que é tão mais fácil reclamar? Porque você consegue ibope? Se eu vier neste grupo aqui, ou em qualquer grupo de educação, e fizer um post falando mal de pais de alunos, eu vou conseguir muito compartilhamento. Eu vou conseguir muito like. Eu vou conseguir muito aplauso. Porque se convencionou na profissão que os pais são como inimigos. Mas eu não faço. Eu não estou na rede esperando aplauso. Não estou na rede buscando like. Não estou na rede atrás de compartilhamento. Tudo isso é bom para mim. Tudo isso me faz bem. Tudo isso acrescenta a minha profissão. Inclusive, no meu site, eu necessito de mais de visitas. É de onde eu tiro a minha renda, é do meu site. Tá? Então, eu necessito de mais de visitas. Quem quiser visitar os meus sites, por favor, gente. Quiser ajudar a Gigi, visitando os sites dela, né? Tem muito conteúdo lá, muito conteúdo. Seguramente mais de 8.000 arquivos, né? Nesse tempo que a gente trabalha aí. Passa lá, dá uma visitinha. www.ideacreativa.org www.liptip.org. Passa lá, dá uma olhada, deixa um comentário, tá? Faz assim essa conversa comigo. Passa no canal do YouTube, gente, se inscreve lá no canal. As lives que eu deixo aqui que vocês não conseguem ver, eu coloco lá no canal para que vocês vejam, tá? E assim, quero também aproveitar esse momento aqui, esse momento de fim de ano. Não estou emotiva por ser fim de ano, gente. Para mim, fim de ano é uma data como outra qualquer. Eu vejo o Natal como uma data como outra qualquer. Eu não fico mais emotiva no Natal. Eu não acho, nossa, é Natal, agora eu vou falar de amor. Não, essa sou eu o tempo inteiro. Essa sou eu os 365, 366 dias do ano. Não fico emotiva no fim do ano. Mas quero aqui agradecer aos colegas que estão se dispondo a gravar lives, que estão se dispondo a fazer esse processo aqui de formação informal, tá? Os colegas que estão se oferecendo para discutir. Discutir, eu não gosto de discutir, gente. Não gosto do termo discutir, do termo debate. Pessoas que estão aqui dispostas a trocar, tá? Pessoas que estão querendo trocar experiência. Todos vocês que já fizeram uma live aqui. Professor Marcos Leonardo, que me ajuda tanto aqui fazendo lives. E eu aprendo tanto com o Marcos e vocês também aprendem bastante, tenho certeza. A professora Lidiane, que fez uma live aqui para falar sobre a questão de como se trabalhar a consciência negra. Pedi tanto que tanta gente do movimento viesse falar sobre. Eu peço tanto. O espaço está aberto, né? As colegas arteiras que quiserem ensinar a fazer alguma peça. A gente já tem aqui a colega, deixa eu ver o nome da colega que eu esqueci, Adriana. Colega Adriana Jimenez, né? Que já esteve aqui para ensinar a gente a fazer uma peça que tantos colegas gostam tanto de fazer. A gente teve a professora Rita ontem aqui, uma professora de Portugal, que se ofereceu para fazer uma live sobre dislexia, né? E que vai estar fazendo uma live agora no grupo de professores Fundamental 1, também sobre dislexia,
tá? A gente tem também a professora Clarissa Pereira, que vai fazer uma live lá no Fundamental 1 sobre desempenho ortográfico, né? Então, assim, quem quiser... Gente, o espaço não é meu, o espaço é de todos vocês. Quando eu convido, já convidei a professora Leneida, que é uma professora maravilhosa, assim, para falar sobre Montessori pra gente. Então, assim, eu não tô pedindo live de pessoas... simplesmente de pessoas que são formadoras, de pessoas que têm status, né? De pessoas que já são palestrantes, que já trabalham na área. Eu não tô pedindo live só de gente assim. Eu tô pedindo uma live de você que é mãe e ensina o seu filho em casa, para que você conte a sua experiência pra gente. Eu tô pedindo uma live de você que é professora, que tá aí há tantos anos e tem algo para acrescentar a este grupo. As suas opiniões, as suas ideias, as suas experiências, as suas convicções, né? Eu tô pedindo aqui a você que é estagiário, que pode falar de algo para nós, que pode conversar sobre algo conosco. Eu tô pedindo a contribuição e a colaboração de vocês. De todos vocês. Todos. Que de alguma forma queiram acrescentar a esse grupo. Que queiram movimentar esse espaço, que queiram provar, eu tenho empatia, eu me coloco no seu lugar, eu tenho respeito por você, pelo profissional que você é. Pessoas que queiram transformar o mundo de alguma forma, transformar a rede social, transformar o espaço do grupo de professores em um lugar melhor para se conviver. Para que a gente possa sobrepor tanta negatividade. Para que a gente possa, com muita empatia, com muito amor, com muito respeito, sobrepor toda essa onda de crítica, toda essa onda de desprazer, de desamor, toda essa onda de jogo de empurra, onde a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa... Enquanto todo mundo ficar empurrando a culpa de lá para cá, gente, nada vai mudar. Porque não dá para fazer diferente quando você fica procurando culpado, simplesmente. Quando você simplesmente justifica. Quando você simplesmente justifica os seus erros e coloca a responsabilidade no governo, nos pais, no gestor, no coordenador, no orientador. Tá? Eu sou autocrítica, eu me critico o tempo inteiro. Vocês viram a minha avaliação no estágio, né? De quando eu era estagiária, 19 anos de idade. E eu coloquei regular, sou regular. Eu sou autocrítica, me critico bastante, eu me observo bastante. Eu me refaço bastante. Eu acho que a gente está sempre em constante formação e em processo de transformação. Tá? Magda, alguma live do professor iniciante, aquele professor que pegou uma sala de aula pela primeira vez? Olha, gente, quem sabe um professor iniciante. Professor que trabalhou a primeira vez esse ano. Como foi? Que tal você contar pra gente? Que tal você dizer pra gente como foi essa experiência? Como você sofreu, mas como você se superou. Eu fico muito tocada de perceber que apesar de tanta dificuldade, de tanta desvalorização, ainda tem gente apaixonada pela profissão. Apaixonada. Sabe? E assim, se você não puder fazer algo, seja lá o que você estiver fazendo, lavando prato, limpando o chão da casa de alguém, se você não puder fazer com paixão, você é uma pessoa infeliz. Você precisa se realizar naquilo que você faz. E para se realizar naquilo que você faz, o seu olho precisa brilhar quando você fala disso. Você não pode esmorecer. Você precisa ter sempre aquele desejo, aquela paixão, aquela esperança de quem está esperando, mas está trabalhando, está lutando. Está fazendo algo pela sua profissão. Está fazendo algo pelos seus alunos, está fazendo algo por você mesmo. No momento que você assume uma postura pessimista diante da sua profissão, você está fadado ao fracasso.
Se você assumir uma postura pessimista, porque você não encontrou pessoas incentivadoras, ou você não ouviu os incentivadores, você está fadado ao fracasso. Você está fadado ao fracasso profissional, porque você vai estar tão desmotivado, tão desestimulado, que você não vai conseguir fazer um trabalho de excelência. Tá? E pessoal, porque se você não se realiza naquilo que você faz, você é uma pessoa infeliz. Você precisa se realizar naquilo que você faz. Eu sou blogueira. Sou professora. Isso me realiza. Isso me faz ser um ser humano melhor. E eu não queria estar em outro lugar fazendo outra coisa. Eu amo, amo, amo. Eu sou apaixonada. Eu sou louca pela minha profissão. E eu tento, como posso, e às vezes como não posso, influenciar aqueles que estão chegando e estão querendo amar também a sua profissão. E aí é que eu falo pra vocês, gente. Amem. Amem, amem, amem incondicionalmente. E quando alguém vier falar pra vocês que a escolha de vocês é uma escolha errada, que vocês vão ganhar pouco dinheiro, desconsiderem, tá? Não importa se a gente ganha, apesar da gente precisar viver. Apesar da gente precisar pagar as nossas contas. Não importa apenas o monetário. Você vive numa sociedade capitalista, você precisa de dinheiro para viver. Mas se você for tão apaixonado pela profissão, e essa profissão não estiver dando conta de pagar suas contas, e você tiver que ir para outro espaço, mas você quiser se realizar enquanto ser humano, faça o voluntariado. Vá para outra profissão. Trabalhe e ganhe o seu dinheiro fazendo outra coisa. Mas, se você vai sair da educação, a educação não vai sair de você. Enquanto eu catava lixo, catava reciclagem, não lixo, reciclagem, no lixão, eu pensava na minha sala de aula, enquanto eu estaria lá novamente. Eu nunca pensei que estaria aqui no espaço de professores. Ou como blogueira, porque eu não sabia nem mexer no computador, não sabia nem o que era um computador. Quando é que eu ia ter um computador na vida, gente? Eu era pobre, muito pobre. O computador era com a gente rica. E hoje eu tô aqui com o celular na mão falando a vocês. Meu primeiro celular eu tive com 30 anos. Eu tô com 35 hoje. A vida não é fácil para todo mundo. Mas eu sou tentada a dizer que quanto mais a vida é difícil para algumas pessoas, mais elas têm a capacidade de se superar e de ver as coisas de forma positiva. Enquanto eu limpei mesas, eu pensei que eu poderia estar na faculdade de letras. Eu fui mãe na adolescência, eu tinha 15 anos de idade. E já estava fazendo um curso de magistério aos 15 anos de idade. Já tinha iniciado o meu curso de magistério. Eu formaria aos 17 anos. Mas aí eu engravidei novamente. Eu era um adolescente. Não tinha o juízo que eu tenho hoje, a cabeça que eu tenho hoje, engravidei novamente. E parei de estudar, faltando 2 meses para finalizar o 2º ano. Uma bobagem. Eu já estava acabando o ano. Não tinha necessidade de eu parar. Mas eu parei, meus colegas vieram em casa me buscar. Girlane, bora. E eu disse, não, eu não vou. Eu deprimi. Eu entristeci. Eu voltei para a sala de aula 2 anos depois. 2 anos depois eu voltei para a sala de aula. E eu deprimi por não poder estudar. Tá? Por ter que gravar o meu sonho, que era ser professora. E voltei, 2 anos depois. Na hora que eu entrei na sala... Desculpa, gente. Desculpa. Que eu sentei na cadeira, a professora Maria Andrade perguntou assim:
que é que você tá fazendo aqui? E aí eu falei pra ela, vim estudar, Pro. Voltei pra estudar, pra me formar. E ela disse pra mim, mas eu achei que você tava em São Paulo. Eu achei que você tava estudando, que você já tava fazendo faculdade, né? Aquela professora incentivadora. Tenho certeza absoluta que se ela soubesse que eu tinha parado de estudar, que eu não tinha viajado, ela tinha ido em casa me buscar. Ela não deixaria parar, porque ela é incentivadora. É isso que ela era. E voltei a estudar. 2 anos depois, para formar-me. Eu tava com 18 para 19 anos. Parei com 16. Voltei aos 18. Formei meus 19. E continuei estudando. E ela dizia sempre pra mim, o seu lugar não é aqui. Ela sempre usou isso pra mim. Eu não achava que o meu lugar não fosse ali, perto dos meus colegas. Tava muito no senso comum ainda era uma pessoa em formação. Mas ela dizia pra mim, o seu lugar é na faculdade. Porque tem muita gente que tá lá dentro que nem não consegue fazer metade do que você faz, falar metade do que você fala. E eu achava aquilo tão bonito, apesar de eu achar que não merecia, de eu achar que não estava nem certo. Mas eu recebia como incentivo, sabe? E aí, uns meses depois que eu voltei para a sala de aula, eu engravidei. Novamente. E contraí tuberculose. E o meu filho ficou doente. Regrediu na fala. Ele falava, ele regrediu na fala. Aquilo que eu contei pra vocês mais cedo. E eu pensei, não vou desistir. Não mais, não novamente. Porque eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pelos meus sonhos. E eu não vou esmorecer dessa vez. Eu não tenho mais 15, 16 anos, eu já tenho 18. Eu construo a minha história. E eu vou seguir, eu vou conseguir. E eu consegui. Tô aqui falando a vocês. Formei-me no ano seguinte, né? Não fiz faculdade de imediato porque não tinha dinheiro. Tinha 3 filhos para criar, sozinha. E estava trabalhando no trabalho que eu falei a vocês, ganhando R$180 por mês. E encontrei a mesma professora, incentivadora, a professora Maria Andrade, quando eu vinha às 10 da noite no ônibus. E eu entrei no ônibus, e vocês não vão imaginar o que é que ela falou pra mim. Eu acho que vocês já imaginam o que é que a professora Maria Andrade falou pra mim, né? Ela olhou pra mim e disse, Gislaine, eu disse, olha, o que é que você tá fazendo aqui? E eu ri, né? E eu falei, pronto, tô trabalhando, trabalho aqui na educação de jovens e adultos. Ela disse, você tá fazendo faculdade? E eu falei, Pro, não tô fazendo faculdade, eu não tenho condições ainda, não tenho dinheiro, tenho crianças para cuidar. E ela disse para mim novamente, seu lugar não é aqui. Seu lugar é fazendo faculdade. Seu lugar é na universidade. Seu lugar é num banco na universidade. E tudo bem. A última vez que encontrei a professora Maria Andrade, né, no fórum, há uns 2 anos e meio atrás, e 2 anos e meio, 3? Não, eu não tinha acabado ainda a pedagogia. Encontrei com ela no fórum e ela disse, Gislaine, eu disse, oi. Ela disse, o que é que você está fazendo aqui? Eu digo, viver umas coisas aqui, Pro. Ela disse, na faculdade, já formou. E eu falei para ela, não, Pro, eu estou na faculdade. Aí ela me abraçou, deu um abraço nela. Uma incentivadora de pessoas. Um ser humano incrível. Muita gente, muitos colegas não gostavam de professora Maria Andrade por ela ser aquela pessoa que não, você tem que ir, você tem que fazer e você consegue e tal, e trazer mais algo assim no aspecto reflexivo, sabe? Faça, você tem capacidade, você pode fazer melhor. E é isso que eu tento fazer para vocês, gente, é isso que eu tento falar para vocês. Vocês são melhores do que isso. Eu só estou tentando influenciar vocês como eu fui influenciada. Eu estou dizendo, vocês conseguem. Vocês podem mais do que isso. Vocês podem mais que copiar e colar. Vocês podem construir. Vocês podem mais do que apenas repetir as falas de teóricos. Vocês podem construir as suas falas.
Vocês podem muito, muito, muito mais do que vocês acham que podem. Vocês podem muito mais, no momento que vai fazer um TCC, que copiar, pegar pedaços do TCC de outras pessoas. Vocês podem mais. As suas falas são importantes. Ainda que de senso comum no momento. Ainda que você esteja ali caminhando assim, tropeçando na sua jornada pedagógica. Ainda, a sua fala é importante. Sabe? O mundo necessita da sua fala. Eu só peço que vocês aprendam desde o processo de formação, desde o início, a respeitar o outro. A respeitar a fala, a voz, a vez do outro. A ter empatia, a ter respeito. A não ter melindres. A dizer, puxa, alguém aqui tá me puxando a orelha hoje. Alguém tá me puxando a orelha hoje. E fazer o quê, né? Receber o puxão. Receber o puxão. E agradecer. Tá? Agradecer sempre. E esse que eu tô fazendo aqui hoje com vocês. Contando pra vocês um pouco da minha caminhada, um pouco da minha jornada, um pouco da minha história. Mostrando os meus orgulhos. Tá? Meu orgulho. Meu orgulho. Vou mostrar pra vocês de novo meu orgulho. Meu orgulho. Meu orgulho. Tá aqui, ó. Aqui tem o meu nome. Tem o nome do professor Zé Carlos. Olha a assinatura do meu professor lindo, maravilhoso. Professor Zé Carlos. Que na época ele já estava como secretário. Né? Professora Josimara, que foi a minha diretora, mas também que foi minha professora de inglês na 5ª série. Sabe? Que me ensinou a falar, estou com fome, porque a gente tinha muita fome na 5ª série, gente, porque não tinha ônibus para ir embora. A gente muito pobre, não tinha merenda na escola. E assim, nossa Deus, a gente passava um apuro brabo. E acabou que eu dei muita risada. Eu dou muita risada hoje do tanto de manga que a gente roubava. Roubava de uma pousada que tinha perto, porque tinha um pé de manga, ficava aqueles galhos para fora e a gente já levava um pouco de sal no bolso e uma faquinha para poder pegar as mangas ali. E como o dono sabia que a gente pegava aquelas mangas, né? Então era um roubo, né? Mas ele sabia que a gente pegava aquelas mangas para comer. E aqui a gente tem, ó, a minha carga horária, todo o meu trabalho, todo o meu esforço, toda a minha dedicação. Né? Tá tudo aqui. Num simples diploma de magistério. Que tanta gente nesse grupo e em outros grupos tentam invalidar. E tentam dizer pra gente que isso daqui não vale nada. Você pega o esforço do outro e joga no lixo. Eu tenho um diploma de pedagogia. Tenho. Foi difícil fazer pedagogia? Não, foi fácil. Eu fiz pedagogia semipresencial. Já tinha lido bastante, já tinha muito acesso a materiais e a tecnologia. Então, muito do que eu fui ver no curso de pedagogia eu já sabia. Aprendi um pouquinho no curso de pedagogia, mas nada como o meu curso de magistério. Para mim tem muita importância, ainda que não tenha importância para muita gente, ainda que as pessoas achem que é um curso chinfrim, eu tenho o orgulho da minha vida, não é a minha pós-graduação e não é a minha pedagogia, é o meu curso de magistério, porque eu sei o quanto custou, eu sei o quanto foi sofrido, eu sei o quanto foi difícil, eu sei o quanto de superação envolveu, devia estar envolvido naquilo ali, o quanto eu precisei me superar, o quanto eu precisei me refazer, me transformar, ter as minhas convicções abaladas, o quanto eu sofri para conseguir pegar esse pedaço de papel, né? Com 3 filhos pequenos para criar, né? Então assim, gente, não desmereça o esforço dos outros. Se você puder fazer magistério, você dizer assim, mas já está fechando o magistério, não vai servir para nada. Faça. Se você puder fazer magistério, faça. Tá bom? Faça com amor. Pegue o seu diploma de magistério, você não vai perder nada. Ainda que isso não pontue, ainda que isso não sirva para você pontuar, para você aumentar o seu salário, ainda que você vai gastar e você puder fazer um curso de magistério, um bom curso de magistério, tá? Faça. Você não vai perder nada. Tá, gente? Então, assim, essa é a minha fala de hoje. Quero
agradecer a vocês esse ano que a gente passou junto, tá? A todos vocês, a cada um de vocês. Esse ano que a gente passou junto. Vamos tornar esse grupo aqui um espaço ainda mais produtivo. Não estou abandonando esse grupo, como tem gente que acha que eu estou porque eu tenho um outro grupo. O outro grupo também lá está aberto. Está aberto não, está aberto assim a convites. O outro grupo é um grupo fechado, tá? Chama Educação na Primeira Infância, para a gente falar de temas aí relacionados à educação na primeira infância. Vai ter post com lembrancinhas, sim, como pessoas já me perguntaram. Vai ter post com alfabeto, com ideias, vai ter post com muita troca de experiência. Mas assim, quem quiser entrar lá vai ter que se comprometer. Então, quem pedir para entrar no grupo Educação na Primeira Infância, por favor, responda a pergunta. Comprometa-se a seguir as regras do grupo, tá? Comprometa-se. Quem não se comprometer não será aceito. Então, você precisa comprometer-se. Tá? É um outro grupo, é pequeno, é seleto. Possivelmente continuará pequeno e seleto, tá? Tem muita coisa, tem muitos colegas contribuindo, tem muitas trocas de experiência, com muita empatia, com muito respeito, sem melindres, né? Bem profissional. E quem quiser fazer parte, eu deixo o link para vocês. Mas entrem com a convicção de que você... Peçam para entrar com a convicção de que você precisa ter perfil. Não precisa ser professor. Precisa ser educador na primeira infância. Você pode ser pai, você pode ser estagiário, mas certifique-se de que você tem um perfil para estar lá. Porque nós queremos lá pessoas que se respeitem. Pessoas que amem a profissão. Pessoas que são incentivadoras de outras pessoas. Para somar com a gente, para estar com a gente nesse ano de 2018, né, gente? E continuaremos aqui, fazendo o que nós sempre fizemos aí, nesses 9 anos aí que eu tô na rede. Incentivando pessoas e trazendo para junto mais pessoas que querem incentivar pessoas. Pra gente trabalhar. Tá? Para a gente fazer mais pela educação desse país. O que os pais não fazem, na fala de muitos colegas, o que o governo não faz, o que ninguém faz, blá, 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 blá. Fazemos a nossa parte. Ensinamos com afeto, ensinamos com amor, ensinamos de forma técnica. Temos em mente que não precisamos ser carrancudos, que não precisamos ser desrespeitosos e que não precisamos ser ácidos com os outros. E despejar todo o nosso descontentamento na vida do outro para sermos profissionais competentes e rigorosos. Não precisamos disso. Só precisamos de respeito, de empatia, de afeto, de amor por aquilo que nós fazemos. Tá bem? Então, gente, ó, um beijo para todo mundo. Feliz ano novo, feliz ano novo. Faça desse ano um ano diferente. Faça desse dia, faça do hoje, faça do agora ser diferente. Tenha em mente que as suas convicções podem ser abaladas. Se respeitem, pelo amor de Deus. O mundo já tem muito ódio, já tem muita raivosidade. Precisamos de mais afeto, de mais amor. E sem mais. Tá? Minha gratidão, tá? Minha gratidão a todos vocês. Meu respeito profundo a todos vocês que fazem a educação desse país e que fazem a educação desse país com amor. Minha gratidão profunda a todos vocês que estão no chão da escola e a vocês que estão querendo estar no chão da escola. A minha gratidão por vocês ainda acreditarem na profissão que eu amo. A minha gratidão. Sou muito grata a todos vocês, tá, gente? Sou muito grata a todos vocês. E eu não rasgo seda, tá? Eu não sou um profissional que rasga a seda. Eu falo do que eu sinto, eu falo de coração. Se eu estiver falando algo pra vocês, eu estou falando de coração aberto, de coração pleno. Nunca falo algo simplesmente pra agradar. Não nasci pra agradar só.
Nasci para amar e para ser amada. Nasci para ser influenciada e nasci para influenciar pessoas. E assim eu quero continuar a minha caminhada, assim eu quero continuar a minha jornada. Incentivando vocês e recebendo de vocês o melhor que vocês têm para me dar e crescendo junto com vocês, tá? Beijo, até a próxima.